O Tribunal Superior Eleitoral deve continuar nesta terça-feira o julgamento de duas ações contra a chapa que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão. Repórter Henrique Amaral está no TSE e tem os detalhes para a gente. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. A sessão de hoje do TSE foi praticamente reservada para o julgamento das AGEs. Dos 5 processos previstos na pauta de julgamentos, 2 são contra Bolsonaro e Mourão. Os 2 recursos são de relatoria do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Og Fernandes. Vamos agora ver o que é uma ação de investigação judicial eleitoral. A ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, está prevista em lei complementar. Pode ser apresentada por coligações, candidatos, políticos ou pelo Ministério Público Eleitoral. A AIJE é usada para investigar abuso de poder político ou econômico, uso indevido de meios de comunicação ou desvios, por exemplo. Ao contrário de outras classes processuais, ela permite a produção de provas. A Justiça Eleitoral tem várias ações que são muito céleres e muito rápidas, então a produção de prova é só aquela documental que é apresentada na inicial ou na contestação. Mas a AIJE, como envolve temas que podem resultar na cassação do registro, na cassação do diploma ou na declaração de inelegibilidade, ela é uma ação que precisa ter uma maior segurança. Então as partes podem, na inicial, juntar todas as provas e requerer a produção de outras. As relatorias das AIJEs não são sorteadas. Em caso de eleições municipais, a competência é do juiz eleitoral. Na maioria dos casos restantes, o relator é o Corregedor Regional Eleitoral. A exceção acontece em pleitos presidenciais, quando o Corregedor-Geral Eleitoral é o responsável por relatar a ação. A AIJE ela pode ser protocolada a partir do momento em que é requerido o registro de candidatura. Mas veja, ela pode ser proposta apenas contra os candidatos, mas ela pode envolver fatos que ocorreram antes do registro de candidatura. Quando ali nós estamos chegando, a candidatura normalmente é 15 de agosto. Se a pessoa comete um abuso de poder econômico, um abuso de poder político durante o ano da eleição, e esse abuso tem uma correlação com a eleição, no momento em que ele pede o registro, o Ministério Público, as coligações, os partidos adversários podem entrar com ação de investigação judicial eleitoral, mesmo que aqueles fatos sejam anteriores. Ao fim de uma AIJE, o candidato pode sofrer punições graves. Entre as penas estão a declaração de inelegibilidade e a cassação do registro ou diploma. Por exemplo, quando há uma disputa em chapa e o prefeito comete um abuso e o vice-prefeito não sabia de nada, não cometeu nada, mas como é uma chapa única, quando você tem uma anulação da eleição, os dois têm que ser cassados. Mas o prefeito, porque ele cometeu os fatos, ele cometeu a irregularidade, ele além de cassado, ficará inelegível. Ao todo, 8 AIJEs contra Bolsonaro e Mourão correm aqui no Tribunal Superior Eleitoral. 4 tratam de uma suposta contratação de serviços de disparos em massa de mensagens no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. Uma fala sobre outdoors colocados em 13 estados e outra apura um suposto uso indevido dos meios de comunicação. Nas 2 AIJEs que devem ser julgadas logo mais, a chapa é acusada de ter sido beneficiada por ataques a páginas do Facebook realizados durante a campanha de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar as ações em novembro do ano passado. Nos processos, coligações adversárias afirmam que a página Mulheres contra Bolsonaro, com 3 milhões de pessoas, foi hackeada em setembro de 2018 e teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Dizem ainda que o perfil oficial de Bolsonaro no Twitter divulgou uma foto da página com o nome alterado, o que comprovaria a participação do então candidato no ataque. O relator do caso aqui no TSE, ministro Og Fernandes, votou pelo arquivamento das ações de investigação judicial eleitoral. Para o ministro Og, a ligação dos ataques com Bolsonaro e Mourão não ficou comprovada. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. A sessão plenária do TSE desta terça-feira começa logo mais às 7 horas da noite. William. Obrigado, Henrique.